O fisiculturismo é um esporte realmente único. Leva anos de treinamento intenso com muitos pesos, dieta super rigorosa e mais bronzeador do que um tutorial de maquiagem das Kardashian para chegar ao topo. Se fizerem tudo certo, esses titãs podem ficar famosos com seus corpos super musculosos. Mas a hora chega para todos nós, e nem mesmo os fisiculturistas ficam em forma para sempre. De idade e algumas lesões, as consequências drásticas do uso de esteroides. Vem comigo dar uma olhada em alguns dos fisiculturistas aposentados mais famosos do mundo, e vamos ver como eles estão hoje em dia. Arnold Schwarzenegger. Vamos começar nossa lista com o muito grande e único Arnold Schwarzenegger. Ele começou a treinar duro apenas aos 15 anos de idade, e estava determinado a se tornar o maior fisiculturista do mundo. E isso significava ganhar o cobiçado título de Mr. Olympia. Estabelecida em 1965 e ainda em andamento hoje em dia, essa competição anual vê os maiores e melhores fisiculturistas profissionais de todo o mundo se apresentarem no palco principal. Mas o nosso Arnold Schwarzenegger acabou ficando em segundo lugar em sua estreia no Mr. Olympia, de 1969. Mas depois ele voltou em 1970 para ficar em primeiro lugar, tornando ele o mais jovem vencedor do Mr. Olympia com apenas 23 anos de idade. Ele ganhou o prestigioso título simplesmente 7 vezes impressionantes durante os anos 70, competindo em pesos que variavam de 102 quilos para 113 quilos. E com um peitoral incrível de 145 centímetros e braços de 56 centímetros. Mas nem todos esses músculos foram ganhos naturalmente. Arnold tem sido muito aberto sobre o seu uso de esteroides anabolizantes, um tipo de droga que melhora o seu desempenho, aumentando a massa muscular e diminuindo a gordura para um melhor desempenho e aparência. Embora isso tenha ocorrido antes dos esteroides serem proibidos por muitas associações esportivas durante os anos 90. No entanto, a aparência surpreendente de Arnold lhe rendeu muitos papéis no cinema, incluindo clássicos dos anos 80 como Conan, o Bárbaro e o Exterminador do Futuro. Ele era simplesmente imparável. Bem, pelo menos quase. Em 1997, ele passou por uma cirurgia de coração aberto, e os médicos o aconselharam a reduzir a intensidade de seu treinamento. Em seguida, ele acabou assumindo o cargo de governador da Califórnia, de 2003 a 2011. E dessa forma, manter os mega músculos não era mais a sua principal prioridade. E sem nenhuma surpresa, os paparazzi passaram inúmeros anos tentando capturar o seu físico em declínio. Mas considerando a sua grande idade de 74 anos, dá pra ver que Arnold ainda está em uma forma incrível. 40 anos depois de se aposentar do fisiculturismo, ele ainda continua treinando regularmente em sua casa, puxando linhas pesadas de barra em T e bíceps de 52 quilos. Eu tenho menos da metade dessa idade e eu nem poderia fazer isso. Isso que eu chamo de um ícone. Bem, você pode não ser capaz de levantar pesos como o vovô Schwarzenegger aqui, mas você pode testar a sua força contra os botões de curtir e se inscrever que estão bem ali embaixo. Você conseguiu? Maravilha! E agora, qual montanha masculina nós temos a seguir? Ronnie Coleman. Poucos fisiculturistas podem competir com as 7 vitórias de Arnie no Mr. Olympia. Embora exista um homem que pode fazer ele ficar preocupado. Ronnie Coleman, apropriadamente chamado de O Rei. Ele não apenas igualou o recorde de Arnie, ele simplesmente superou. Com incríveis 8 vitórias no Mr. Olympia, ele está empatado com o lendário Lee Haney, com o maior número de vitórias do Mr. Olympia na história. E realmente não é difícil perceber o porquê. Com um peso competitivo de incríveis 136 quilos, ostentando um peito de 152 centímetros e 61 de bíceps, esse homem era um monstro de proporções épicas. Mas assim como Arnold Schwarzenegger, Ronnie também admitiu que usou esteroides antes que se tornasse ilegal. Ele estava desesperado para ser o melhor, mas isso veio com suas próprias consequências. Seu regime brutal de treinamento acabou levando seu corpo ao limite absoluto, deixando Ronnie com uma série de lesões super graves, como uma hérnia de disco e compressão severa na sua coluna. Em 2020, aos 56 anos, ele passou por não uma, e nem duas, mas sim 13 cirurgias separadas em sua coluna, além de uma substituição de quadril. O dano foi tão grave que os médicos temiam que ele nunca mais voltasse a andar. Mas seria preciso mais do que isso para manter esse rei deitado no chão. Vídeos postados em mídias sociais mostram que ele precisa de um pouco de ajuda para ficar em pé e conseguir andar, mas ainda está treinando na academia como um campeão que é. Incapaz de treinar tão intensamente quanto antes, o seu peso atualmente está na marca de mais ou menos 91 quilos.
Mas a maior parte disso ainda é músculo. Não tem como esperar menos do que isso do próprio rei. Jay Cutler. Logo atrás de Arnold Schwarzenegger e Ronnie está o poderoso Jay Cutler. Agora, esse 4 vezes vencedor do Mr. Olympia nunca teve vergonha de mostrar o que é preciso para se preparar para competições. Desde passar 5 dias por semana treinando por horas a fio, até se desidratar perigosamente antes dos shows para dar aos seus músculos uma aparência mais magra. Em 2005, todo esse trabalho o ajudou a perder uma quantidade enorme de gordura corporal. Como resultado, ele reduziu seu peso de 128 quilos para 120 quilos, em um período de apenas 4 semanas. Esse processo de corte extremo é crucial para muitos fisiculturistas, pois isso os ajuda a manter os seus físicos robustos enquanto exibem essa definição muscular muito essencial. Só que menos de 2 meses depois, assim que o show acabou, Jay voltou a pesar 133 quilos. Isso é chamado de peso fora de temporada, onde fisiculturistas descansam de seus regimes de pré-competição super punitivos. Eles podem comer mais, beber mais e não vão na academia com tanta frequência. No entanto, essa imagem super chocante apareceu na internet por volta de 2014, aparentemente mostrando Jay irreconhecivelmente gigantesco em seu tempo fora de temporada. Felizmente, esse era apenas um trabalho photoshopado de algumas pessoas invejosas, que tentaram fazer o peso de Jay parecer mais gordura do que músculos. Na realidade, ele carregava sua estrutura de praticamente 136 quilos, bem assim, ostentando um pouquinho mais de gordura corporal do que antes. Hoje, porém, aos 48 anos de idade, Jay mantém a maior parte de sua massa monstruosa, mesmo que ele já tenha se aposentado. Ele pode não ser tão grande quanto era antes, mas ficar assim aos 50 anos de idade com certeza vai me agradar. Dave Palumbo. O nome Dave Palumbo é realmente conhecido dentro do mundo do fisiculturismo, só que não pelas melhores razões. Em seu maior peso, esse artista de 1,75 m pesava mais de 136 quilos e competiu em eventos nacionais nos Estados Unidos entre 1990 e 2004. Seu corpo seriamente trincado exibiu algumas características realmente maciças, mais notavelmente a sua enorme barriga. Acredita-se que isso seja um efeito colateral de um agente anabólico, hormônio do crescimento humano, ou HGH, uma substância que foi banida por muitos esportes. Isso estimula o crescimento de tecidos no corpo, aumentando a massa muscular e melhorando artificialmente o desempenho atlético. E quando eu te digo tecido, eu quero dizer todos os tipos de tecido, incluindo as coisas em seus órgãos. Os médicos observaram que os atletas que abusaram do HGH podem sofrer de corações muito grandes e intestinos inflados. E dizem que é esse último que tenha dado essa aparência estranhamente inchada em sua barriga. Embora eles não saibam o que causou isso com toda certeza, então, atualmente é apenas uma teoria. Mas como uma das barrigas mais consideráveis no mundo do fisiculturismo, a condição foi cunhada como palumbolismo. E eu acho que esse título não é o que Dave queria ter ganho. Ele parou de competir no ano de 2004, mas continuou a se exercitar em menor intensidade nos anos seguintes. Isso fez com que seus músculos gigantescos acabassem caindo ao longo dos anos, e eventualmente aos 53 anos ele exibiu orgulhosamente sua barriga incrivelmente lisinha. É, isso mesmo, aquela protuberância de arrebentar a barriga havia desaparecido por completo. Enquanto não há veredito do que exatamente causou aquele palumbolismo, Dave fez um ótimo trabalho ao mostrar que isso realmente pode ser revertido. E tudo isso enquanto ele parece incrivelmente saudável, isso que eu chamo de herói. Tom Platz. Você pode conhecê-lo como a Águia Dourada, ou Quadfather, mas o verdadeiro nome desse incrível tanque de guerra é Tom Platz. Entre 1979 e 86, Tom competiu em 7 eventos do Mr. Olympia, geralmente ficando em uma posição entre os 10 primeiros. Suas coxas eram a inveja de muitos fisiculturistas, medindo uma circunferência de incríveis 86 centímetros em seu ápice. Isso é simplesmente mais ou menos o mesmo que uma cintura de um homem comum. Tom ficou incrivelmente famoso por seus exercícios de treinamento hilariamente intensos, o que simplesmente levou cada músculo de seu corpo ao limite absoluto. Ele era tão musculoso que em 1993, aos 38 anos, ele conseguiu agachar impressionantes 238 quilos 23 vezes. Avançando rápido para 2015, quando Tom tinha 60 anos, ele ainda podia ser encontrado na academia levantando ferro. Agora, à medida que nós vamos envelhecendo, nossa capacidade de desenvolver e manter a nossa massa muscular acaba diminuindo, porque a produção natural de testosterona em nossos corpos começa a diminuir.
A testosterona é essencial para sintetizar a proteína que constrói os músculos. Por isso é perfeitamente natural parar de ganhar quantidades insanas de músculo à medida que nós envelhecemos. Mas parece que o corpo de Tom não recebeu esse memorando, porque aos 65 anos, ele ainda ostentava algumas coxas realmente trincadas. Caramba, não é à toa que chamou ele de Quadfather. Nos dias de hoje, aos 70 anos de idade, ainda é possível encontrá-lo puxando ferro na academia, provando que você realmente pode manter o físico se você se esforçar o suficiente. Flex Wheeler. Flex em seu nome e flex por flexível. Kenneth Flex Wheeler é uma lenda americana do fisiculturismo, competindo em mais de 30 competições profissionais de fisiculturismo entre os anos de 1993 e 2017. E ele também é considerado um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos. Enquanto seu começo foi bem natural, ele também recorreu aos esteroides para obter uma vantagem sobre a concorrência. Mas a sua viagem não foi nem um pouco fácil. Em entrevistas, ele descreveu como os esteroides fizeram com que ele ganhasse incríveis 14 quilos em apenas um mês. Isso é praticamente meio quilo por dia. Embora ele tenha competido com incríveis 109 quilos, e com suas coxas realmente impressionantes, de 79 centímetros, não foi o suficiente para conquistar o título de Mr. Olympia, deixando ele em segundo e terceiro em muitas ocasiões. Isso é bastante impressionante, considerando que Flex também foi diagnosticado com problemas renais muito graves em 99. Na verdade, isso pode estar ligado aos esteroides que ele estava tomando, mas os médicos nunca confirmaram isso. A partir desse ponto, ele competiu completamente livre de drogas. Ele se aposentou em 2017 e logo depois começaram a surgir fotos nas redes sociais, alegando que ele realmente se deixou levar pelo tempo. Ok, as tatuagens com certeza são parecidas, mas outras fotos de Flex nessa época mostram ele em condições bem melhores, o que me faz pensar que essa foto de barriga grande pode na verdade ser uma falsa. No entanto, nesse momento, Flex teve problemas maiores do que algumas fotos falsificadas. Problemas de circulação decorrentes de mais problemas renais significaram que ele não teve escolha a não ser ter parte de sua perna direita amputada no ano de 2019. Mas é claro que isso nunca iria impedir Flex, agora com 56 anos de idade. Mesmo sem uma perna, ele ainda consegue ir à academia para treinar e manter a sua forma. Agora isso é o que eu chamo de um flex maciço. Paul Gillette. Quando se trata de fotos, poucos fisiculturistas conseguem fazer uma pose como Paul Gillette. De volta ao auge da década de 1990, esse cara fez todas as paradas, desde posar com óculos de sol a levantamento de peso com suspensórios. Cara, eu queria ficar bem assim com suspensórios. Com um peso incrível de 129 quilos, Paul participou de mais de 40 torneios profissionais de fisiculturismo, de 1991 a 2006. Ele teve uma classificação bem alta em quase todos os torneios, embora nunca tenha ultrapassado o quarto lugar no importantíssimo Mr. Olympia. No entanto, em 1988, ele acabou revelando em uma entrevista que começou a tomar esteroides para melhorar o seu físico, incluindo o hormônio do crescimento humano que mencionamos anteriormente. Fotos de Paul também o mostram ostentando aquela barriguinha suspeitamente protuberante em competições posteriores. Mas isso simplesmente não era nada se comparado a essa barriga que ele ganhou nos anos 2000. Sendo publicada em uma variedade de revistas, Paul mostrou um físico bem diferente, com seus músculos salientes substituídos por uma barrigona grande e peitos masculinos. Muitas pessoas chegaram à conclusão de que Paul havia acabado de parar de tomar esteroides, pois isso pode levar a flutuações hormonais que forçam o corpo a reter uma quantidade excessiva de gordura corporal. Só que mais tarde ele revelou que ficou fora de forma de propósito, apenas para voltar ao seu estado normal alguns meses depois. Isso foi tudo para algumas fotos de antes e depois que foram usadas em anúncios de suplementos, com os quais Paul supostamente ganhou muito dinheiro. A partir de 2019, porém, aos 56 anos de idade, Paul claramente parou de se exercitar tanto e realmente perdeu a maior parte de seu volume. Mas você precisa admitir, ele ainda realmente pode usar um par de óculos de sol. Nicole Bass. Assim como os homens, as fisiculturistas não são párias para o poder do tempo. Uma coisa que a fisiculturista e superestrela da WWE, chamada Nicole Bass, já demonstrou. Ela fez a sua estreia no fisiculturismo em 1985 e conseguiu conquistar as competições nacionais e chegou ao top 15 das Miss Olympia em 1997. Com uma altura de 1,80 e um peso de 110 quilos, ela realmente se destacou entre as outras competidoras. Mas enquanto ela estava treinando, algo em Nicole acabou mudando.
Por mais tonificada e musculosa que ela estava nos anos 80, nos anos 90 o seu físico de repente começou a ficar mais volumoso. E não havia nada de natural nisso. Como você deve ter adivinhado, Nicole estava abusando de esteroides e anabolizantes. Embora isso possa ajudar qualquer pessoa a ganhar massa muscular artificialmente, também pode aumentar a produção de ossos no corpo, particularmente ao redor da linha da mandíbula, o que lhe deu uma aparência bem mais robusta. Mas deixando sua aparência de lado, no seu auge, Nicole era tão impressionante que com certeza deixou inúmeros fisiculturistas morrendo de inveja de seu corpo. Mas infelizmente, esteroides podem ter consequências devastadoras a longo prazo, que são mais do que apenas anormalidades estéticas. Em 2006, Nicole foi internada no hospital depois de sofrer de pancreatite relacionada a esteroides. Com os médicos aconselhando ela a não treinar intensamente, Nicole perdeu a maior parte da massa muscular que os esteroides permitiram que ela ganhasse. E então, infelizmente, com apenas 52 anos de idade, ela faleceu de complicações após um derrame e um ataque cardíaco. Problemas de saúde que são muito aumentados pelo abuso de esteroides. Eu acho que isso prova que, embora esteroides possam fornecer ganhos maravilhosos, realmente existem algumas consequências bem feias escondidas por debaixo. Lou Ferrigno. Você pode não reconhecer esse próximo cara, a menos que ele esteja coberto de tinta verde, mas Lou Ferrigno era muito famoso antes de interpretar o Hulk. Ele começou a treinar para se tornar um fisiculturista com apenas 13 anos, na tentativa de se parecer com seus modelos de infância, Hércules e Hulk. Em 1973, com apenas 22 anos, ele ganhou seu primeiro prestigioso título de Mr. Universe e lutou regularmente contra Arnold pelo primeiro lugar em muitas competições de fisiculturismo. Mas mesmo com um gigantesco tamanho, de quase 2 metros de altura e mais ou menos 143 quilos na época, simplesmente não foi o suficiente para conquistar o título de Mr. Olympia, embora ele tenha chegado bem perto em 2 ocasiões. Mas isso não o impediu de ser notado pela indústria de entretenimento. Em 1977, ele foi escalado para a série de TV O Incrível Hulk, obviamente para o papel de Hulk, e acabou se tornando um ícone cultural musculoso. Ele se aposentou do fisiculturismo em 95, mas com certeza não parou de trabalhar em si mesmo. Ele postou algumas fotos de seu corpo nas mídias sociais recentemente, mostrando o seu físico ainda bem trincado. Mas você consegue adivinhar quantos anos ele tinha aqui nessa foto? 50? 55 talvez? Na verdade, ele tinha 67 anos de idade. O tom da maioria de seus músculos pode ter desaparecido, mas ele ainda mantém uma forma incrivelmente construída. Considerando que a maioria dos homens com mais de 70 anos tende a parecer bem frágil, Lou parece estar em uma forma melhor do que nunca. Eu acho que você pode tirar o cara do Hulk, mas não pode tirar o Hulk do cara. Dorian Yates. Fisiculturistas não existem apenas nos Estados Unidos. Indo agora para o Reino Unido, Dorian Yates é um fisiculturista britânico que começou a treinar bem duro aos 21 anos de idade. E foi aos 22 anos que ele ganhou o seu primeiro título de fisiculturismo. Com 1,77 e o peso de competição de 118 quilos, Dorian acabou sendo conhecido por suas costas incrivelmente largas e realmente grossas. A partir daí, ele conquistou os pontos vencedores de competições em todo o mundo, mantendo um impressionante reinado de 6 anos como Sr. Olímpia entre 1992 até 1997. Mas como muitos dos grandes nomes, esse não foi um esforço totalmente natural. Antes de sua primeira competição, ele, assim como qualquer outro fisiculturista naquela época, começou a tomar esteroides e depois se envolveu com HGH. Seu corpo cresceu para um tamanho tão impressionante que ele chegou a pesar 132 quilos, enquanto estava fora de temporada. Ele parecia estar na melhor forma de sua vida, mas 6 semanas antes do Mr. Olympia de 1997, ele acabou sendo hospitalizado muito de repente. Medicamentos anti-inflamatórios que ele estava tomando para uma lesão no ombro lhe causaram uma séria hemorragia interna. Isso foi tão severo que ele começou a tossir sangue. Milagrosamente, ele conseguiu superar isso. Mas apenas 3 semanas depois, ele acabou rasgando um de seus tendões do tríceps direto do osso. Ai! Ele não podia treinar, mas ele fez uma dieta. E por incrível que pareça, ainda conseguiu ganhar o título. Mas que monstro! Apesar da extensa cirurgia, sua lesão acabou piorando. E então, ele decidiu se aposentar. Com a mecânica de seu corpo muito prejudicada, ele não conseguiu treinar como costumava antes, mas isso não impediu de ficar em forma de jeito nenhum. Aos 59 anos, Dorian perdeu bastante músculo, mas ele continua mantendo seu físico em forma através de outras formas de exercício como o ciclismo e o yoga.
Os seus músculos podem não ser tão grandiosos quanto eles eram antes, mas optar por cuidar de sua saúde em vez de continuar treinando com dor, apenas pela estética, com certeza foi uma ótima jogada. Jean-Pierre Fu. Nos anos 90, Jean-Pierre Fu tornou-se uma estrela no cenário internacional do fisiculturismo. Conhecido como um dos primeiros monstros de músculos, o impecável espécime suíço fez a sua estreia em 1993 e estava competindo como fisiculturista profissional apenas 3 anos depois. Em seu peso máximo de competição, ele atingiu a balança com surpreendentes 118 quilos e foi uma estrela em ascensão no mundo da academia. Mas em 2002, com apenas 34 anos, ele tentou fazer um agachamento com mais 300 quilos, para uma sessão de uma revista que deu terrivelmente errado. Ele acabou caindo com força e junto com os pesos, esmagando seus joelhos no chão, deixando ele com uma coxa esquerda gravemente ferida e uma ruptura nos ligamentos da rótula direita. Ele precisou de cirurgia e quase conseguiu andar mais uma vez, mas o dano já havia sido feito. Após uma extensa reabilitação, ele tentou competir mais uma vez, mas infelizmente não foi colocado em nenhum de seus eventos de 2001 ou 2003. Ter a sua carreira interrompida por um acidente tão bizarro foi um jeito esmagador de se aposentar. Mas Jean-Pierre não ficou desmoralizado. Desde então, ele continuou a trabalhar com o melhor de suas habilidades. Obviamente, suas pernas agora estão um pouco mais finas do que costumavam ser, mas ele manteve a massa da parte superior de seu corpo desde seu auge. Em 2020, ele passou por uma substituição do joelho, o que certamente o ajudou a ficar em forma e viver uma vida plena. Então, da próxima vez que você der uma desculpa para não ir malhar, lembre-se da história de Jean-Pierre e faça isso pelo amor de Fu. Tom Prince. Você pode não ter ouvido falar de Tom Prince, só que nos anos 90, ele realmente era um homem difícil de não se perceber. Ele começou a competir profissionalmente em 1997, e no ano de 2001, ele conseguiu garantir uma vaga no palco principal do Mr. Olympia. Entre as temporadas, essa montanha de um homem pesava até 142 quilos, mas foi capaz de reduzir para apenas 104 quilos quando ele competiu. Isso é uma perda de peso de incríveis 37 quilos, praticamente o mesmo peso de uma criança comum de 11 anos. Isso realmente pode parecer muito extremo, mas nem tudo foi natural. Tom acabou admitindo que costumava usar uma mistura de esteroides com diuréticos, com o último sendo uma droga que ajuda o corpo a se livrar da água, levando a alguns músculos de aparência bem magra. E Tom fez com que isso parecesse muito bom, até que não conseguiu fazer mais. Depois do que parecia ser a sua última competição, em 2002, os rins de Tom começaram a falhar. Muitas pessoas assumiram que isso foi causado por seu uso de esteroides, ou os pesos insanos que ele costumava levantar. Mas mesmo depois de um transplante de rim em 2012, ele morreu após 2 anos. Foi então que os médicos de Tom perceberam que ele estava sofrendo de uma doença sanguínea, chamada de glomeruloesclerose segmentar focal. Se considerarmos que isso destruiu seu rim muito tempo antes que ele parou de tomar as drogas, ele na verdade acredita que essa condição é genética. Hoje em dia, com um peso um pouco mais normal de 84 quilos, ele ainda vive com a doença com risco de vida e a administra com muito cuidado. Mas considerando que muitos outros fisiculturistas perderam suas vidas por insuficiência renal grave, Tom é com certeza um dos muitos sortudos que sobreviveram. Bob Paris. Alguns fisiculturistas realmente quebram os limites, mas Bob Paris conseguiu isso usando mais do que apenas o seu tamanho absurdamente gigante. Ele começou a competir em 1981, chocando a comunidade do fisiculturismo ao ganhar os títulos de Mr. América e Mr. Universe, antes de chegar às ligas profissionais com apenas 23 anos de idade. Com 1,70 m e um físico incrível de 102 quilos, os genes de alta qualidade de Bob acabaram impulsionando para o palco do Mr. Olympia, onde ele ficou entre os 10 primeiros ao longo de inúmeros anos. Ele foi um dos poucos fisiculturistas da época que se manifestou contra o uso de esteroides, mas se ele realmente praticava o que pregava, tem sido debatido por décadas. No entanto, em 1989, ele soltou a verdadeira bomba na imprensa. Ele corajosamente acabou revelando que era gay. Hoje em dia, isso não seria realmente uma grande notícia, mas Bob foi o primeiro atleta profissional masculino ativo em qualquer tipo de esporte a se assumir abertamente na mídia. E desse ponto em diante, ele acabou sendo ícone em mais de uma arena. Ele aposentou-se do esporte em 1991 para perseguir seus outros sonhos,
como começar uma carreira de ator, modelo e escritor. Mesmo que ele não treine mais tão intensamente quanto antes, ele ainda gosta de manter a forma através de alguns outros métodos, como yoga. Nos dias de hoje, o seu físico realmente ficou bem mais magro, que é quase impossível pensar que ele já foi um fisiculturista. Digo, ele parece com qualquer outro cara na rua. E você consegue adivinhar quantos anos ele tem agora? 40? Talvez 50? Não, ele tem 61 anos. Caramba, acho que eu preciso começar a praticar yoga. Frank Zane. Existem poucos homens na indústria do fisiculturismo que comandam o respeito absoluto que o veterano Frank Zane merece. Esse homem não era um gigante dos pesos pesados como Arnold, Ronnie ou Jay, mas ele ainda conseguiu conquistar 3 títulos impressionantes do Mr. Olympia. Competindo na categoria com menos de 91 quilos, Frank entrou em pelo menos 25 torneios de fisiculturismo profissional, entre 1962 a 83. Portanto, esse homem estava se exercitando bem antes de Arnie ter pelos no seu peito. Mas, no entanto, ele sempre competiu ao redor da marca de 86 quilos, pois afirmou que aumentar o volume nunca funcionou para ele. Como tal, ele gradualmente foi aperfeiçoando seu corpo, competindo em 5 torneios Mr. Olympia, antes de finalmente ganhar o seu primeiro título, em 1977. Seu reinado durou até 1979, quando um infeliz acidente em sua casa fez com que ele perdesse 7 quilos só de massa muscular. Ele ainda competiu, mas nunca foi capaz de reivindicar o cobiçado primeiro lugar. Ele aposentou-se após o seu último show, em 1983, mas ele também nunca parou de se exercitar. Com 65 anos de idade, Frank mal parecia ter envelhecido. O cabelo grisalho pode acabar entregando ele, mas é só dar uma olhada em suas pernas e naquele peitoral. Uma pessoa de 30 anos ficaria envergonhada. Aos 71 anos de idade, ele ainda usava um conjunto de armas gigantescas. Mas a hora chega para todos nós, não é mesmo? E com a admirável idade de 79 anos de idade, Frank finalmente parece ter perdido uma massa muscular incrível. Mas mesmo assim, ele ainda continua malhando, educando as crianças no Instagram sobre como levantar os halteres de maneira apropriada. Caramba, parece que esse cara realmente tem um físico muito melhor do que muitas pessoas na academia com seus 20 anos de idade por aí. Bom, eu não sei quanto a você, mas isso me motivou pra caramba a ir na academia. Qual desses antes e depois do vídeo mais te surpreendeu? E qual deles realmente te inspirou? Diz aí pra mim nos comentários abaixo, eu estou muito curioso pra saber. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!